chegamos, olha lá. 3, 2, 1, Chegamos! E aí, população? Como estamos neste dia? animadíssima. Ah, menina, vou te falar, animada, nervosa. Minha mão tá aqui suando, Brasil. Responsabilidade. Eita, Lili, você vai Tá vendo, preparada? menina. Mais ou menos. Pra quem não tá assistindo, a gente ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Ontem a gente fez um apelo nesse programa pra gente receber E uma que figura... apelo, Brasil? Uma figura pública de extrema importância dessa cidade. E ele está na nossa frente agora. Ele que é professor de direito, Vai vendo. delegado, Olha a responsabilidade, hein? vereador Meu e Deus. cruzeirense. Ai, meu. Delegado Rogério. Tinha que ter um negócio ali no meio, ser cruzeirense, meu pai. Boa tarde, delegado Rangel. Não podia deixar o cruzeirense passar. Pelo amor de Deus. Boa tarde, meninas. Olha, assim, eu tô tão ansioso quanto vocês aqui, até tanto quanto nervoso. E eu tava falando aqui, para os ouvintes compreendam, a gente tava falando em off aqui, existem inúmeras formas de convite e de chamamento, né? Então, por exemplo, como delegado de polícia, quando eu quero me comunicar com o público, a gente expede mandados de intimação, né? Ou então uma comunicação diária, se vale do telefone, utiliza o e-mail, as redes sociais, o WhatsApp, até um sinal de fumaça. Agora, o chamamento igual o de ontem, né? O apelo que chegou ao meu conhecimento através das redes sociais. Assim, gente, eu não tenho envergadura pra poder negar isso, não, cara. Não tem condição. Mas é pra não ter como, porque só te pega assim no pulo. Não tem condição. É Nós assim que tentamos funciona. o dia todo falar com o delegado Rangel. Não, isso porque eu fiz contato semana passada. Olha isso. Não houve um contato prévio, é bem verdade. Eu fiz um contato semana passada que eu já sabia da agenda dele. Mas aí você disse que Dona Ruth tem total acesso. Dona Ruth Pois consegue olha, falar. eu vou dar um toque aqui, porque sem desdouro, as minhas queridas amigas, cujo chamamento eu atendo de plano, mas se tivesse colocado a Dona Ruth pra poder fazer o primeiro contato, Pronto, já tava aqui muito antes. Não precisava desse negócio todo. A Dona Ruth manda, essa daí manda, tem um carinho especial. Que bom, isso a A gente dona fica feliz. Ruth, a Dona Ruth tem moral. Ela mora no coração. Beijo, Dona Ruth. Obrigada. Com ouvindo, certeza tá lá gente. ouvindo, né? Sem Ela dúvida. mandou um abraço. ela e Então meu meu pai. abraço fraterno pra ela. Inclusive, uma das minhas ferramentas de trabalho, né? Foi a Dona Ruth que me deu, que é o meu embornal. É. Dona Ruth, tem botado muito macuco no jornal? Demais. Essa noite foram 4. Gente, Foram 4. Gente, me explica, o povo não tá entendendo nada. macuco no embornal. Explica o macuco no Por embornal. favor. De onde veio o macuco no embornal? Primeiro é importante dizer o que é o embornal, né? O embornal, embornal eu sei, uma é uma bolsa. bolsa. Simplérrima, assim. Sim, muito é feita simples. às vezes de tecido que você não vai usar mais, você faz lá uma bolsinha, né? Exatamente. Você usa Isso é muito usado na roça. tradicionalmente de calça jeans velha. Exatamente. Já pega a perna daquela Já usei calça. muito. Aquela calça jeans que tá puindo, coloca uma alça, virou um embornal. Pra levar a marmita. Já fiz muito isso na minha vida. Exato. E assim, a expressão macuco no embornal não fui eu que inventei, ela existe, ela é antiquíssima, né? É como se fosse assim, alguma coisa foi resolvida, um fato tá consumado, ó, Entendi. caso resolvido, a pessoa fala, olha, Sim. macuco no embornal. No nosso cotidiano de delegado de polícia, como plantonista, eles me perguntavam, pô, e aquela ocorrência, o que deu? Eu falo, macuco no embornal, ela tá resolvida e a figura do macuco, que na verdade é uma ave, né? Macuco, então, é uma árvore. É uma ave. Acabou se confundindo Não sabia. com Também não. o próprio autuado. Então, por exemplo, essa noite foram 4 presos, todos os casos foram resolvidos. Na minha concepção, Macuco. 4 macucos no embornal. E pronto, aí pegou. Resolvido o Olha, problema. estamos ao vivo no Facebook também. Então, Vai galera do vendo. Facebook, vamos aí. Se você quiser mandar suas perguntas, fica à vontade. 3729-7094. Vamos contar um pouco da vida agora, né? Bora Bora. lá, Como demorou. delegado, como vereador, mas o pessoal quer saber, né? Rangel por Rangel aí. Quem é delegado Rangel? De onde Você veio? começou? Como tudo começou. Como que você é delegado de polícia? Pois é. De onde eu venho, né? Pouca gente sabe, mas eu sempre tive na relação com Muriaé, uma relação de paixão, de loucura. Mas eu não nasci em Muriaé. Eu nasci em Uberlândia, em 76, no Triângulo Mineiro. Eu costumo dizer que eu não vim pra Muriaé pequeno, né? Porque pequeno eu sou até hoje. Eu vim pra cá criança. Entre 2 e 3 anos, né? Meu pai trabalhava na Emater, uma empresa de assistência, né, rural. Sim. E ele passou por várias cidades no estado de Minas. E foi transferido pra cá. E uma dessas cidades foi Uberlândia e depois foi transferido para cá.
Legal. Então, ele era originário da zona rural de Juiz de Fora, minha mãe daqui de Viçosa, perto, e nós nos radicamos aqui em Muriaé. Então, foi aqui que eu vivi minha vida inteira. Falo com todo orgulho que sou cidadão muriaense e de fato sou. Não é? Tem a certificação. Se você mora desde os 3 e eu desde os 6 já me considero, não então. É? E eu Tá tenho, valendo. inclusive, o meu diploma, minha certificação de cidadão Gente, muriaense. olha só. Então, olha. o que me credenciei dizer que eu sou de Muriaé mesmo. Mas, assim, me radiquei aqui, tive uma vida extremamente, assim, fantástica em Muriaé. Uma infância maravilhosa, Que bacana. pré-adolescência, adolescência também. Essa questão de delegado, de começar na carreira, Como é que despertou isso? pode parecer algo piegas, assim, meio caô, mas não é caô não, é verdade. Já na faculdade, eu tive professores que me incentivaram, Aqui? em Juiz de Fora, mas eu tive professores que me incentivaram para isso. Sim. E um deles era um promotor de justiça, ele foi delegado de polícia antes, e ele contava um pouco das suas aventuras e desventuras como delegado e tal. Eu já me identificava com aquilo. Sim. E quando eu já estava na iminência de me formar, de me graduar, eu já tinha pretensão de fazer o concurso para delegado de polícia. O primeiro concurso que eu fiz, Isso foi em que ano? isso foi nos idos de 2000, 99, 2000. Legal. Eu fiz a minha graduação, eu concluí em janeiro de 2001. Então, salvo engano, em 99 ou 2000, talvez no último ano da faculdade, Sim. eu já me submeti à primeira prova. Claro que, primeiro que não seria aprovado, mas eu queria ter experiência. Mas por que não seria aprovado? Porque você não se sentia preparado naquela Porque, época? além de não estar totalmente preparado, eu ainda não tinha concluído a minha graduação. Ah, sim. Não tinha terminado. E uma condício para ingresso na carreira, né? É o diploma de bacharel em Direito. Sim. Então, mas eu queria ter esse primeiro contato. Então, depois disso, me submeti a outros certames. E foi interessante porque o momento da minha melhor preparação, assim, no concurso que eu senti que eu estava melhor preparado, assim, esse vai dar, esse vai. Eu estava passando por uma contingência, né, particular, né, um problema particular de doença na família. Sim. Meu pai estava com câncer terminal e era eu que cuidava dele. Então tinha que revezar entre cuidar do pai. Exato, mas eu tava muito focado no estudo mesmo, assim, estudando 10, 11 horas por dia. Tinha todo um emocional envolvido, né? Sim. Mas talvez não, acho que não era aquele o meu momento para o concurso, né? Porque na antevéspera da prova, a prova era um domingo, 8 horas da manhã, Eita. no campus da UFMG. E na sexta-feira de tarde, na antevéspera, meu pai faleceu. Nossa. Né? Então, como que você sepulta o seu pai no sábado e no domingo a prova. cedo você tá fazendo a prova em outro lugar e eu não tinha nenhuma estrutura. Então eu fui um desertor. A prova que eu tava melhor preparado, eu não me Você submeti não a ela, foi, não fui fazer. Teve uma outra prova depois. Isso onde? Em Juiz de Fora também? Não, eu já morava em Muriaé. Ah, já morava aqui. Já morava em Muriaé. E foi interessante porque isso foi em dezembro de 2003 e eu estava, né, formado de pouco, tinha acabado de fazer uma pós-graduação, acabou que eu voltei para Muriaé mesmo em caráter definitivo, não era meu projeto trabalhar com a advocacia, Sim. mas naquele ano eu já estava inscrito na ordem, eu advoguei na área criminal, até advoguei um tempo depois disso. E eu queria, assim, uma oportunidade de trabalho em Muriaé. Então, é aquele ditado, né? Você tem que transformar a desgraça em graça. Não Então, tem outro jeito, né? A vida te cobra isso. verdade. De alguma Então, forma ela te cobra. Eu antecipei o meu retorno para Muriaé, eu não queria ter retornado para Muriaé naquelas circunstâncias. Sim. Então, houve a perda do meu pai, o concurso que eu queria fazer, eu acabei não me submetendo, mas eu tinha um trunfo, que era, assim, o currículo estava começando a ficar bacana, eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, e a faculdade de Direito, né, da Faminas, ela já estava no seu segundo ano, e a disciplina que eu sempre estudei, e a minha pós-graduação era especificamente na área penal e processual penal, abriu a vaga para professor dessa disciplina. Então, eu concorri a essa vaga na Faminas. Eu perdi meu pai em dezembro para encurtar a história. Me submeti uma entrevista, dei uma Sim. aula piloto e concorrendo com Deu outros certo. professores muito qualificados. Deu certo, eu consegui e poxa, em fevereiro, né, no dia, para ser mais exato, no dia 4 de fevereiro de 2004,
eu comecei minha carreira no magistério do ensino superior. Olha isso. Aí pronto. Aí, assim, bom, agora eu já tenho um bom motivo para, né, fincar as minhas raízes em Moriá novamente e não sair daqui nunca mais. Que legal. Tempos depois, né, me preparei novamente para o concurso, já dando aula. Esse concurso que você tinha deixado lá atrás. Sim, o mesmo de delegado de polícia em Minas. Sim. E fui aprovado nele, né, graças a Deus, e modéstia à parte, com bastante distinção. Que bacana. Porque era uma outra preocupação que eu tinha nesse concurso, porque Minas Gerais é um estado muito grande. Sim. Nós temos 853 municípios. Você ficou com medo de ir pra algum lugar que eu fiquei com medo de ir lá pra casa do chapéu, né, pô? Eu tinha minha mãe aqui, irmãos e tal. Eu falei assim, puxa, se eu for pra comarca de, sei lá, Montalvânia, isso não é norte de Minas, esse é sul da Bahia. Né? Com todo respeito, mas não era pra lá que eu queria ir. Sim, eu nem entendo. mesmo pra minha região. Meu torrão natal, que é Uberlândia, que é uma área muito próspera, o Triângulo Mineiro, muito distante, já perto do estado de Goiás. Então eu queria permanecer aqui. Na região. E o critério para a distribuição das vagas dos aprovados era exatamente a colocação no concurso. Então, depois da aprovação, você submetia um curso interno na Academia de Polícia de Belo Horizonte, na Cadepol, chamado aspirantado. Sim. E no aspirantado, ia pegar o primeiro lugar geral. Onde você quer ir? As vagas que estão disponíveis então, os primeiros são essas. lugares tinham direito de escolher para onde queriam ir. Isso, éramos 220, eu empatei com o terceiro. Eita. Então a primeira colocada escolheu Uberlândia, o segundo escolheu Uberlândia. E eu, inclusive, um cara da minha turma, nós empatamos em terceiro, ele foi pra Itabirito, eu vim pra Moriá. Olha isso, gente. Você escolheu e foi possível. É porque tinha que ser aqui, né? Assim, não, era coisa aqui. Deus falou, não, vai ser ali. E eu conto essa história, porque isso é muito bacana pra mim, assim, é algo de que eu me orgulho. Por quê? Porque a gente que trabalha na área policial, você tá sujeito a investigar todo tipo de delito. Sim. Com todo tipo de autor. Sim. E eu, assim, ficaria muito frustrado se em algumas das minhas investigações eu tivesse algum tipo de ingerência política para falar assim, não, esse cara tá atrapalhando demais aqui na cidade, ele tá mexendo com gente grande, vamos tirar ele daqui. Então, o que eu me orgulho muito é dizer o seguinte, não foi político que me colocou aqui, eu não entrei pela porta de trás, entrei pela porta da frente do concurso, né? Foi o meu mérito que me trouxe pra Moriá. Mereceu, né? Não foi político que me colocou, não foi político que vai me tirar. Tá certo. E eu já comprei briga com gente grande aí, tentaram me tirar já mais de uma vez e quebraram a cara. Não teve jeito. Não teve jeito não. Por falar em política, né, já que você entrou no assunto política, Rangel vereador. Quando isso aconteceu, né? Que veio isso pra você? Foi incentivo das pessoas? Também. Você sentiu uma pressão da população, assim? Uma cobrança, a gente quer né? você lá, porque você tem um delegado dentro da Câmara, que daqui a pouco a gente vai falar também dos assuntos polêmicos que tem rolado na Câmara. Mas você tem um delegado na Câmara, você tem mais confiança dentro, né, de uma Câmara de Vereadores e é um poder legislativo. Sem então, dúvida. de onde veio isso? Ah, vou ser vereador. Eu sou muito antenado, mas muito antenado com projetos sociais. Sempre fui. E me habilitei já há algum tempo como voluntário em alguns deles. Exemplo, é um projeto que obviamente não foi criado por mim, foi criado em 92, está na iminência de completar 30 anos. Foi idealizado pelo saudoso padre Tiago Prince, que são as obras sociais pró-moradia. Há pouco mais de 8 anos, eu recebi o convite para poder participar do projeto, na qualidade de um dos diretores administrativos, e foi uma paixão. Você saber que você pode ajudar com o seu trabalho em um projeto que não recebe nenhum tipo de incentivo financeiro ou subvenção de poder público, né? É um projeto que sobrevive eu digo, da providência, porque a benevolência, a boa vontade da população, são doadores, são pessoas que se predispõem a ajudar nesse projeto, que é para quem não conhece, né? É um projeto habitacional. É um projeto que dá um teto para famílias de baixíssima renda que quem não tem teto, Laís e Glau, não tem dignidade. Sim. Então... É uma vida muito precária, difícil. Pois é, e o padre, né, com incentivos de contemporâneos dele da Holanda, né? Ele comprou há 30 anos atrás uma pequena gleba de terra, onde hoje é o bairro Padre Tiago, recebe o nome dele, sim. que era anexo ao bairro Marambaia.
Marambaia, ele pré-existia. Mas ele comprou esse lugar para exatamente... Era igual uma roça, uma fazenda, que virou hoje o bairro Patiago. Legal. E ele ali, sim, com a concepção dele, ele falou assim, eu vou mobilizar a sociedade, eu vou criar uma instituição e eu vou construir casa para quem não tem teto. Olha que bacana. E, lógico, né, as pessoas foram se interessando, o projeto foi se organizando, ele criou um CNPJ, montou-se uma diretoria, e eu participei de alguma forma do desenvolvimento desse projeto. E assim... Quando você acompanha o mutirão, porque as pessoas trabalham em ritmo de mutirão. Quem tá fora não tem né, vê como a realidade de quem tá ali. E é lindo o projeto. Coloca a mão na massa, né? Quem acompanha de perto, assim, se torna inexoravelmente um voluntário. Se apaixona como eu me apaixonei. Sim. E a ponto de querer participar do mutirão. Então lá, por exemplo, lá tem uma cozinha comunitária. As mulheres, os mutirões acontecem nos domingos para não atrapalhar, né, o desenvolvimento do trabalho do dia a dia desses beneficiários. Os homens trabalham naquela mão de obra braçal, né? De ajudar a erguer as casas. São casas muito, muito modestas, muito pequenas. O padre chamava de casa embrião, eu coloquei um apelido, né, mais moderno, a casa 1.0. É uma casa pequenininha, mas depois ela pode sofrer upgrades, né? Claro, melhorando a situação, a pessoa vai aumentando ali. O negócio é tirar esse povo da vulnerabilidade. E, enfim, me identifiquei, né? Permaneci no projeto até 14 de dezembro do ano passado. E eu percebi o seguinte, a gente tem tantas portas, né? Esse eu fui convidado. Então hoje você já não faz mais parte do projeto? Como voluntário, sim. Como diretor administrativo, sim. não. Por conta dos outros afazeres. Sim, entendo. Mas há mais ou menos 3 anos atrás, aí eu tive uma ideia que eu acabei criando. Eu pensei o seguinte, ora, eu já estou há mais de 17 anos no magistério do ensino superior, dando aula de direito. Sim. Fazendo ciclos de palestras em tudo quanto é escola, porque eu sou convidado na condição de delegado de polícia para poder, né, levar uma palavra ali de uma política antidrogas, enfim, diversos assuntos de interesse. Eu pensei assim, por que não transformar isso num projeto? Sim, né? Claro. Um projeto ali, né, atrelado à Polícia Civil. Uhum. E para levar um pouco de cidadania nas escolas, em especial as escolas dos bairros periféricos. Esse projeto, e aqui eu respondo mais objetivamente o questionamento de vocês sobre a política, esse projeto que eu criei, que eu coloquei o nome de Integra Cidadão. Então esse projeto ele já acontece, ele já acontece, exatamente. E ele se desenvolveu há mais ou menos 3 anos. Quando eu criei esse projeto, e eu não tenho, vocês já perceberam que eu não tenho expertise nenhuma com rede social, uso muito pouco. Ele já chegou aqui reclamando, gente, olha, eu não sei mexer com isso. Eu sou um analfabeto digital, mas tô aprendendo, né? E assim, pouquíssima divulgação que eu fazia, na primeira escola que eu dei uma palestra sobre temas importantes, a diretora e as professoras daquela escola, na divulgação boca a boca, foram difundindo isso para outras escolas, de maneira que, por exemplo, em 2019, eu fiz aproximadamente 30 ciclos de palestras. Olha isso. Sem um flyer, sem uma divulgação em rede. E você se preparava para isso ou não? Já ia ali? São 30, é muita coisa. Eu me preparava por quê? Porque antigamente você tinha meio que um discurso único, né? Uno para poder levar para essas escolas. Sim, para passar. E esse discurso ele se tornou plural. Então, por exemplo, a gente está, sei lá, no mês de defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Sim. O ciclo de palestra vai ser com aquela temática. Tem a data específica lá que a gente trabalha o enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. E a gente vai, né, segmentando. Então, eu acabei me estudando, me preparando mesmo para desenvolver esse projeto. E o projeto foi, assim, um sucesso. Ele acabou sendo, de alguma forma, interrompido temporariamente por causa da pandemia. Muito embora eu tenha conseguido fazer algumas palestras também, né, virtuais. Aí eu pensei, puxa vida, muita gente não gosta de falar de política e muita gente repele política, e eu particularmente fico muito sentido quando alguém fala assim, não, eu não discuto política, eu odeio política, esse papo não me interessa. Mas por que você diz isso? Não, muita gente, tô dizendo. Ah, sim, muita gente diz. E você disse que não gosta de ouvir isso. Eu não gosto, porque a política, ela decide o rumo da nossa vida,
o preço do feijão que a gente come, a gasolina que a gente abastece nosso carro, os rumos do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, é o nosso futuro. Então a gente, obviamente, tem que, né, acertar na urna. Deu errado, tentar novamente. Independente de quem entrou, a democracia passa por isso, você tem que cobrar e também fiscalizar os atos daquelas pessoas sem dúvida que estão te representando. Então, a política é ela que te dá ferramentas para esse desenvolvimento. A Constituição Federal, que é a lei maior que a gente tem, ela prega ali, né, a gente deve construir cada vez mais uma sociedade, né, justa, fraterna e igualitária. Como você vai fazer isso sem ferramentas importantes, tais como a política? E eu percebi que a política, ela poderia sim ser um grande fio condutor para que eu pudesse potencializar esses projetos. E aqui eu lhe dou o exemplo. Você já fazia parte, Exato. Né? Sim. Foi amplificar isso. Então, lhe dou aqui um exemplo claro. O projeto Integra Cidadão, outrora, né, ele era um projeto meu social, sem um centavo de dinheiro. Esse projeto que você está se referindo é o de 3 meses que você falou que já está acontecendo? Não, de 3 anos. Há 3 anos. 3 anos, que é o 3 Integra Cidadão, que eram encontros de cidadania nas escolas. Sim. Ciclos de palestras, simpósios, enfim. Esse projeto, ele aconteceu e um tempo depois eu conheci um projeto muito semelhante, chamado Direito na Escola, idealizado por um professor também de Direito, só que da cidade de Belo Horizonte. E eu acabei me afinando, né, o meu discurso com o dele, e eu percebi, né, através do trabalho dele, que num país igual ao nosso, de dimensões continentais, com mais de 5.750 municípios, sim, que quase nenhum desses municípios tinha de maneira institucionalizada a aula de cidadania nas escolas. Assim, que é de suma importância. Hoje, né? eu faço parte, né, de uma casa legislativa. Por que não pegar, então, Laís, aquele projeto que no passado era social e institucionalizá-lo? Transformei o projeto social em projeto de lei. Conversei com os meus pares e expliquei para eles como funcionava e a viabilidade da gente, né, criar isso aqui em Moriaé. Foi votado nos 3 turnos de votação, aprovado por unanimidade. Que bacana. Moral da história, desde agosto nós temos em Moriaé. Moriaé se tornou a 10ª cidade do Brasil. Eu estou falando num país de quase 5.800 municípios. Moriaé é a 10ª cidade a ter a disciplina, a temática de noções de direito e cidadania nas escolas de ensino fundamental 2 da rede municipal de ensino, que compreende o 6º ao 9º ano. É massa, não é? Mas demais, que isso, e fazer parte disso deve ser muito gratificante. E a política, né, é a ferramenta que nos possibilita fazer isso. Sim. Então, a sua candidatura... Eu te dei um exemplo aqui. A ideia era potencializar projetos sociais. Potencializar seus projetos muito sociais. Legal, bacana demais. E você, desde o início, né, da sua campanha, você teve muito apoio. Total. Muito apoio. Você foi muito bem recebido como candidato. E foi uma campanha que eu até batizei na época lá, a campanha 4S, né? É suor, saliva e sola de sapato. Emagreci 10 quilos. Mas você tá falando, rodou mesmo assim? A foi pé, pra rua, a conversou pé. com as pessoas? 63 bairros, Gal. Que isso, Angel? 63 bairros, 10 distritos e 10 comunidades rurais. E foi com a cara e com a coragem. Não, cheguei a andar 14 quilômetros por dia. Que isso? Subindo, descendo morro, medindo a cidade mesmo. Meu Nessas Deus. andanças, o que mais surpreendeu? Verdade. Que existe uma Muriaé que 99% dos muriaenses não conhecem. Eu acredito. O pessoal fica muito nesse eixo aqui, pô, Centro, Barra, Dornelas, bairro São Francisco, a meiuca aqui, principalmente na zona rural e a extrema periferia da cidade. Ela é muito simples, ela é muito carente. É muito comum você chegar em alguns pontos da cidade hoje, e conversar com pessoas, né, desses rincões que não sabem quem é o prefeito da cidade. Nossa. Olha isso. Não sabe o que está acontecendo aqui, né? Com aquela rua sem saneamento, com esgoto a céu aberto, por que tá sem pavimentação. Eita. E são essas pessoas exatamente aquelas que não querem muito. Elas querem o mínimo minimorum para elas poderem viver com, bem, né? com dignidade. Sem dúvida. Sabe? Porque existe a gente sabe que existe a figura do pidão, né?
O Pidão. Isso existe Pidão muito. E isso é um problema que eu tenho enfrentado, algo que me causou espécie na Câmara, porque E as pessoas te param muito pra isso? toda hora. Mas isso é uma subcultura. A culpa Que foi criado é de um aqui, né? histórico que foi criado Mas na Casa isso existe Legislativa. em muitos lugares. As pessoas em todo vão lugar com isso contas existe, pra você pagar. E eu não fui eleito Ainda pra mais isso. agora, por conta Uma da das perguntas pandemia, que né? a gente recebeu foi qual foi sua maior dificuldade dentro da Câmara, como vereador? É saber que eu não estou aqui questionando nenhum colega, né? Eu sei que uma parte do pressuposto que todo mundo lá está imbuído da melhor intenção, mas como bem intencionado, né, que fui, que sou e que serei dentro da Câmara, eu percebi que existe uma cultura, né, interna e também externa que tem que ser mudada. Quer dizer, eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho, Sim, mas sem dentro dúvida. das minhas possibilidades, eu vou lutar como de fato estou lutando para mudar isso daí. E quebrar esse paradigma é muito Se todo difícil. mundo pensar como você, a gente consegue chegar lá, né? Porque as pessoas vão lá. Isso é algo que eu não estou julgando as pessoas. Sim, isso é da natureza do você não ser sabe humano. também O da ser humano ele tem necessidade da problema. pessoa. E ele quer resolver num primeiro momento o problema mais imediato, que é o problema dele. Sim. Só que ele tem que entender que a Casa Legislativa, né? Ela, né, desculpe aqui a redundância, mas ela produz leis. E lei tem caráter de generalidade e abstração. Ela é para todo mundo genericamente, Sim. indistintamente. Sim. Então não tem como criar um mecanismo legislativo ou uma política só para A. A política, ela é política pública. Não tem Sim. como você criar uma política individual. Sim. Não há previsão legal, não se pode fazer isso legalmente e eticamente, então, isso é mais do que censurável. Então, as pessoas, por exemplo, sei lá, teve uma chuva. O muro da casa dela, que caiu por conta de uma falta de alicerce, caiu o muro da casa dela para dentro do quintal, né? A pessoa fala assim, não, eu quero um novo muro para mim. Só Eu pode sei. interceder aí junto aos órgãos. Alguém pode me Não- ajudar? Não tem Eu como, acho. porque mas há uma ilusão de que vai batendo de porta em porta e que algum vereador vai fazer isso. É diferente quando a pessoa fala assim, olha, o meu bairro é um bairro que, poxa vida, ele é um bairro distante, um bairro periférico, ele tem áreas institucionais cujo mato está crescendo. Sim. E ele não tem uma praça, não tem uma área de lazer, não tem uma área comum para que as crianças possam Possam brincar ali e tal. brincar, né? Pô, interceda, faça uma indicação junto ao executivo, pleiteando uma praça. Pô, vai atender coletivamente, é diferente. Sim, Você sabe que completamente. eu acho que tem muito vereador que alimenta isso, o pessoal. Isso sem existe, sem é querer real, alfinetar né, Lala? ninguém, mas eu já vi vereador tirar foto de limpeza que foi feita em propriedade privada e postar em rede social. Isso não é política pública. Fez, né? Isso é politicagem. Fizemos a limpeza no bairro. Isso aconteceu no meu bairro, na minha Mas rua. se isso acontece Isso com muita gente pedindo, é porque no passado, né, muito legislador ofereceu essa possibilidade. Mas isso acontecia desde os primórdios Sem da política, dúvida. isso já acontecia, Acontece né? até hoje, Eles infelizmente. davam em troca algo em troca do voto, por exemplo. Isso acontecia muito. E deixa eu, abordando esse assunto, eu queria te perguntar. Você, como uma pessoa que defende a lei, né, e tudo mais, você foi para um meio da política que a gente sabe que existe muita corrupção. Pedregoso, ele é difícil, árido. É uma das coisas que a comunidade também já vê que acaba se decepcionando com relação a isso. Você, como uma pessoa da lei, você chegou lá, como foi essa reação? Porque com certeza você deu de frente com esse, né? Com essa atitude, parte, né? Com essa parte. É impactante porque eu vi um outro lado da lei. Eu, como policial civil, a minha instituição ela faz parte de um poder Sim. do Estado, que é poder executivo. Você executar a lei é uma coisa. No legislativo municipal, eu crio lei também. E tenho a função fiscalizatória dos atos do poder executivo, dos atos Sim. do prefeito. Sim. Então, eu entrei, e isso assim é o cacuete, né, Sim. de servidor público que já lida com a lei, de professor que trabalha com a lei cotidianamente. Eu já entrei com um cacuete de estudar, eu entrei muito mecânico, muito autômato, no sentido, pô, eu tenho que produzir leis, é assim que funciona.
eu estudei o regimento. Você se informou para ver como é que tudo funcionava lá dentro. Eu estudei o regimento interno, a lei orgânica, que é a lei mais importante do município e tal, a Constituição Federal. E eu percebi, assim, que a vereança, ela é também muito da prática. Sim. Que a gente não somente legisla, a gente também fiscaliza. Então, demorei um tempo para entender o rito e a dinâmica da Câmara. A Câmara também, ela tem a sua administração própria, então também parei para poder ver como é que é o mecanismo de funcionamento interno da Câmara. A gente fica impactado com algumas coisas, porque para quem nunca entrou e nunca foi legislador, a gente tá fora, não imagina que isso você acontece. Você tem uma visão do ideal. Sim. E depois você tem uma visão do real. Mas algo que eu também tive, um impacto que eu também sofri quando eu entrei na polícia. Sim. Eu entrei com idealismo. Eu conhecia o direito penal do Código Penal, do Código de Processo, né? Eu conhecia a lei do dever ser, e eu imaginei algo de uma forma e eu vi assim, um Estado que é sucateado, um Estado que paga mal os seus servidores. Eu cheguei numa unidade em que os servidores estavam desestimulados, por salários defasados, falta de correção, por viaturas destruídas. Claro que nesses quase 15 anos de polícia que eu tenho... Você aprendeu a lidar com isso, né? E eu vi um upgrade sensacional. Melhorou? Muito, mas melhorou. E o que você acha que fez melhorar? Ainda estamos muito aquém do ideal, mas melhorou absurdamente. Vários fatores fizeram com que a polícia melhorasse do ponto de vista logístico. Sim. Um pouco mais de incentivo do Estado, no sentido de investimento. Sim. Né? E principalmente a parceria da população. O sentimento que a população tem hoje pela polícia em geral, mas especificamente a polícia que eu trabalho, que é a polícia investigativa, que é a polícia judiciária, né, civil, a população está tendo uma relação quase que de cumplicidade com a gente. Às vezes, eu resolvo um caso muito complexo que alguém fala assim, cara, como que você conseguiu resolver aquele caso, cara? Porque assim, você não tinha nem as duas primeiras peças do quebra-cabeça. Muitos desses casos, os mais complexos... Com a ajuda da comunidade. A ajuda da comunidade, denunciando via 181, participando, se tornando parceiros. É o certo, né? Já que todo mundo quer melhorias, exatamente, tem que começar por nós, né? Assim, olha, um grande parceiro da Polícia Civil hoje... Porque muita gente cobra, né, Rangel? Todo mundo cobra. Mas muitas das vezes a pessoa não tem essa coragem de ligar e tudo mais. Mas lembrando que isso, se a pessoa quiser entrar em contato e ajudar, ela pode fazer no anonimato, não vai Totalmente. E hoje, né, a tecnologia nos facilita muito, né? A gente tem aplicativos, por exemplo, para denúncia de violência doméstica e familiar. Eu não sabia. Nós temos um portal chamado Delegacia Virtual, fazer até um merchan aqui, mas não é nem merchan, pô. Ficar à vontade. É utilidade pública, né? Quem digitar no Google aí, né, Delegacia Virtual MG, vai se abrir um portal. Não são todos os tipos de ocorrência, mas as ocorrências mais corriqueiras, mais cotidianas, a própria parte ofendida ou qualquer um do povo pode fazer um registro. A exemplo de um crime contra a honra, uma calúnia, difamação, injúria, de uma ameaça, da própria violência doméstica contra a mulher, de um dano simples, de um acidente de trânsito sem vítima. Então, assim, hoje até da própria casa. Onde a pessoa estiver, ela pode fazer o boletim eletrônico, depois ela tem como acompanhar, e ela pode também denunciar através de vários canais. Na Polícia Militar, através do 190, na Polícia Civil, através do 197. O Disque Denúncia, que é unificado, que é o que eu sugiro pra caramba, que é o 181. E o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. O Disque Denúncia, ele tem uma peculiaridade, que muita gente fala assim, eu mandei mensagem pro Disque Denúncia... E não foi respondido. E ninguém fez nada. Isso eu posso lhe garantir que isso é uma falácia, isso é uma mentira. Sim. Porque quando a informação chega pro Disque Denúncia, uma central de atendimento recepciona essa informação e encaminha uma cópia dela para a Polícia Civil, que é investigativa, outra para a Polícia Militar, outra para o Ministério Público e outra para a Ouvidoria Geral do Estado. Você acha que ninguém fez nada? Porque quando eu recebo eletronicamente uma denúncia através do 181,
eu tenho que fazer a investigação preliminar para ver se ele é procedente ou não, e eu tenho que responder o Estado Sobre isso. Sem dúvida. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, a última que eu atendi, relatava que numa determinada família aqui do bairro Patrimônio São José em Moriaé, que havia abandono de incapaz, que a mulher saía, deixava 3 crianças menores lá, impúberes sozinhas, a mulher chegava a ficar dias fora e tal, não sei o quê. Nós apuramos, né, a gente foi verificar a procedência dessa informação e percebeu que a informação era absolutamente improcedente. Era até isso acontece muito, acontece demais, uma falsa comunicação de crime. Às vezes a pessoa, né, tem contra você algum tipo de inimizade ou não lhe quer bem e tal. Nossa. Ela cria um factoide e manda isso pra polícia. Que isso, então, gente, muitas vezes. Isso é como se fosse. É uma espécie do. Né, é o trote da modernidade, né? Antigamente o trote era só por via telefônica, né? Hoje o cara passa um trote pelo 181. E a lei que criou o 181 preserva o noticiante totalmente. Sim, ele não vai saber nem da sua identidade. Preserva o seu anonimato. Então tem muita gente que usa o 181, né, com essa intenção. E se a população cobra, é mais que viável que a população não faça esse tipo de coisa. Que então, assim, muitas das vezes o que chega é que nós fizemos aquela análise preliminar saneadora. A gente vê que não tem o delito. Se não tem o delito, não vou ficar salgando carne podre. A gente vai e arquiva. Né? Mas que todas elas, indiscutivelmente, são analisadas. Aquelas que têm procedência viram boletim de ocorrência e inquérito policial instaurado. Olha só. É mais que justo, né? Ó, a Fabi tá aqui mandando um alô, tá? Pediu pra mandar um alô pro Rian, filho Ei, dela, Fabi. que é seu fã. Abraço pro Rian. Um abraço pro Rian aí, cara, que bacana. Espero que ele esteja acompanhando. Amiga da Glaucia, Leandra Costa. Oi, mandou Lê. no Facebook, falou que o Rangel é um querido professor dela. Ah, que bom, obrigado, Leandro. Um abraço pra você. Entrevista. E a gente recebeu muitas perguntas e assim, tiveram muitas perguntas sobre casos, né? Como delegado, casos policiais e assim, qual foi o caso mais inusitado que você investigou durante esses anos? Porque você passou por várias delegacias, né? Foi delegacia de mulher, foi delegado regional. Na verdade, eu não cheguei a ser o delegado regional. Eu trabalhei na regional de Moriaé, mas, por exemplo, delegacia de mulheres, eu combinava mulheres com menores, infratores, meio ambiente e idosos. Uhum. Depois eu fui para o crimes contra a pessoa, trabalhei também. Nesses plantões também devem ter muitas na homicídios. histórias. No plantão, o plantão é onde o negócio acontece. As ocorrências mais loucas que tem. Né? Conta uma assim, conta. Tem toda hora. Qual foi a ocorrência mais assim... Absurda, que você falou, não acredito que estão me ligando pra isso. Poxa, tem vários, assim, mas porque o podcast tem essa vantagem, porque a pessoa não somente ouve, mas ela também vê, né, o entrevistado. Então, quem tá me vendo aí sabe, quem me conhece, né, sabe que eu só uso camisa de banda de rock, né, eu tô até com gente, todo trabalhado no xadrez, eu posso, olha isso. Eu sou fã do Agostinho Carrara. Então, assim, ocorrência 2h da manhã. É com esse look que eu chego lá, entendeu? Você tá brincando? Então, o autuado, eu já chego puxando conversa com o preso e ele não tem a menor ideia que sou eu, o delegado, que vai fazer o procedimento dele. Então, às vezes, eu pergunto alguma coisa ou questiono, né, com essa indumentária e às vezes o cara me conta algum desaforo ou fala alguma porcaria e tal. Então, muitas das vezes eu já me deparei com um cara que, né, falou a borracha comigo ali, no final acabou levando até um desacato ainda mais pra conta dele. Mas há de tudo. Tem um ladrão aqui, que ele é muito conhecido na cidade, é um trapalhão, sabe? Porque eu já falei pro cara 1000 vezes, abandona esse negócio. Mas isso não, meu filho, você não nasceu pra isso. Ele é o trapalhão. Mas e aí? E, poxa, a última cadeia que ele tomou, ele foi acumulando tantos processos que ele acabou ficando preso por um tempo. Saiu, a primeira coisa que ele fez, fez de novo. E tinha um veículo parado, né, nas imediações ali da rodoviária.
E ele viu que tinha uma bolsa, uma pequena bolsa na poltrona do carona ali, mas o carro estava fechado. Sim. Ele pegou um objeto, quebrou o vidro, subtraiu a bolsa, mas ele é azarado, mas na hora que ele quebrou o vidro, que ele pegou a bolsa, tava passando a viatura da Rotan. Não. Pô, qual que era o canal que ele tinha pra correr? Dentro do rio, pulou no rio. Ele pulou. Pulou. E não soltou a bolsa. Chegou um momento que, poxa, já tinha policial de um lado da margem, policial do outro. E ele já estava se debatendo com a correnteza, falou assim, pô, vou me entregar. E não soltou a bolsa. Aí se entregou. Mas com a bolsa. Com a bolsa. Foi submetido à busca pessoal. A peça do crime é a mão. E não deixa de ser uma subtração. Falei assim, pô, o que deve ter de tão importante dentro da bolsa aí, né, pô? Vamos abrir uma bolsa, 5 centavos. 5 centavos. Meu Deus. O trapalhão. E ele já rodou assim, pelo menos umas 20 vezes na delegacia. E se aconteceu algum crime, vocês falaram assim, é o fulano, eu tenho certeza que é ele. Não tem sempre, porque tem ele cara... deixa o rastro. Tem cara que tem marca. Quando é um furto pessimamente trabalhado, é esse cidadão. Vocês já identificam o que a pessoa fez. Sempre. Gente. Sempre. E é só furto de porcaria. Por exemplo... Coisa pequena, suja o nome por pouca coisa. Entrou no determinado supermercado também, perto da terminal rodoviário. Estamos Acho que ele gosta. da mesma pessoa? Acho que ele gosta daquela região do camelódromo ali e tal. Estamos falando ainda da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Tá. Setor de frios. Né? Fura lá a embalagem da salsicha e ele se preocupa em subtrair uma salsicha. Mentira. Pega um... Então, assim, tá com tempo. E tá com tempo, cara. É um coitado. Meu Deus. Teve um também que foi bastante pitoresco, cujo apelido era Wesley Snipes. Wesley Snipes foi preso porque havia subtraído. Quem é Wesley Snipes? Não, alguém deve ter dito pra ele que ele parecia com o cara, mas nem o branco do olho. Horroroso. E ele tinha subtraído um shampoo Belceve, cara, 2 em 1. Meu pai, ainda cuidado do cabelo. 2 em 1 ainda. Detalhe, ele não tinha um pelo na cabeça, cara, careca. Mas parecia um cosplay de desodorante Rolon. Sabe qual é? Então, tem cara que se habilita pro crime. Tem cara que se habilita pro crime pra nada. Mas o que você... Você acha que isso é o quê? Uma doença? Pra mim é uma patologia. Pra mim é uma psicopatologia, porque tem gente que você não... Porque roubar uma salsicha, Rangel. Uma salsicha. 5 centavos. Desculpa. Uma bolsa com 5 centavos. Não, e pior. Porque o Rio Muriaé, ele tem força, correnteza. Sim. Pra ele não soltar e o Rio é bolsa. sujo, pô. O cara, né, sujeita a todo o risco de doença. Meu Deus do céu, gente. Mas eu acho que o cara também tem uma atração pelas 6 refeições. As aventuras. 6 refeições diárias gratuitas. Tranquilo. Ai, meu Deus, gente. Olha só. E assim, esses casos, assim... Isso acontece toda hora. Eu falo a colega que trabalha comigo, né? Meu braço direito lá na delegacia, a escrivã Cíntia. Ainda ontem, né? Hoje, essa madrugada, nós trabalhamos no plantão. E tem gente, assim, que você vê que a pessoa, ela tem que estar fora da normalidade. Não tem como. O indivíduo estava transitando a pé, normal. Como se estivesse andando com um cachorro. Levando o cachorro passear. Só que ele tava com uma sacola de mercado. Pô, tinha quase 2 quilos de cocaína dentro da sacola. Mentira! De boaça, assim, de boa. Não. De boa. Cara de como pau. se estivesse levando ali um quilo de açúcar. Jurou que ia passar ileso. De boa. Mas num sacolão desse de mercado. Foi submetido. Foi abordado, viu a viatura. Ele ficou meio ressabiado e saiu correndo pra dentro do estabelecimento. Lá ele foi abordado. 1,860 kg de cocaína. Gente, agora, isso foi nessa madrugada. Gente. E aí cada fica coisa. Preso em flagrante. Eu falo, a Cíntia fala, essa frase não é minha. Essa frase é da Cíntia. Ela fala, Angel, todo dia sai um bobo de casa e todo dia sai um otário. Ontem foi esse. Meu Deus, eu tô passada. Eu não imaginava que a situação é essa. Cai na delegacia. Ele tenta alegar o quê? Não tem jeito, é igual marca de batom na cueca, não tem defesa, não. Cara, já não tem como. Tem gente que criativo, né? Vai vendo. Mas olha, você falando dos crimes e coisa e tal, tem um assunto que a gente precisa abordar. Antes dos intervalos, a gente vai começar a falar sobre isso. A gente falando, você como vereador e tudo mais nesse meio. Nós tivemos aí... mais
feita nas últimas Né? 24 horas. Exatamente. E o pessoal quer saber, né? Como eu já te perguntei, você lá dentro, como foi essa, né? Ver como é realmente lá dentro. Essa primeira operação que vocês fizeram, né? Que vários vereadores envolvidos e tudo mais. Agora, me parece que hoje teve a segunda operação, né? Segunda fase da operação. E como foi pra você isso? Receber essa notícia? Você participou? Como é que foi? Me conta. Pois é, essa operação não é da Polícia Civil. Sim. Essa operação é do GAECO, né? Que é um braço do Ministério Público de Minas Gerais. Então, o Ministério Público, né, já tinha essa investigação que existe há alguns anos. Né? Ela não é alusiva especificamente a membros do Legislativo que ingressaram nessa legislatura. E tem o objetivo de averiguar, dentre outras coisas, a malversação do dinheiro que aportou na Câmara, negociações espúrias com o Poder Público Municipal, fraudes de licitação, enfim, envolvimentos em esses esquemas que popularmente ficaram conhecidos como rachadinha. Me parece que teve chantagem envolvida entre... Então, assim, mas como todo procedimento investigativo, ele é eminentemente sigiloso. Então, assim, as informações que chegaram para mim são basicamente aquelas informações que chegaram para a mídia. O que eu pude, a leitura que eu fiz é que um dos fatores que fez com que essa operação se desencadeasse foi o fato de que até a última legislatura existia a famigerada verba de gabinete. Sim. Então, além do salário, né, o legislador ele tinha também uma verba para o custeio das suas despesas. Ele gasta ali papel, toner de impressora. Sim. Enfim, até mesmo gasolina para transporte. Mas eu penso o seguinte, gente, o vereador ele já tem o salário dele. Entendeu? Então, assim, a Câmara agora vai ter que se desincumbir de pagar gasolina, essas coisas. Pô, vocês vieram para cá, vocês não recebem adicional. Por conta disso, o trabalhador comum, né, fora do serviço público, ele não tem essa vantagem. Mas, enfim, ela existia, isso era inerente ao exercício lá da função legislativa, era regimental, não havia nada de ilegal. O ilegal é você, a despeito de gastar uma verba que era para suprir despesas de gabinete, é você não gastar nada com gabinete, né? Usufruir daquele valor e desviar. E falsear compras, custos em postos de gasolina, em papelarias e tal, e receber notas frias para se locupletar ilicitamente desses valores. Então, a verba de gabinete, e não estou aqui prejulgando ninguém, em qualquer lugar do Brasil, a verba de gabinete, esses adicionais, eles sempre se afiguram como uma possibilidade, uma porta aberta para que aquele mal intencionado, se mal intencionado for, ele dê um jeitinho para tentar lavar aquele dinheiro e transformar aquilo ali como se fosse um adicional. São os laranjas, um adicional daquilo que ele já recebe, que não é um mau salário. Então, assim, o que eu pude perceber. Agora, houve, ao que me consta, né, envolvimento de contratações com empreiteiras, né, é malversação do dinheiro público. O que eu falo para todo mundo, eu já falei isso aqui hoje, vou repetir, é o uso da lei. Sim. A lei, ela é genérica, abstrata, cogente, imperativa. Ela é para todo mundo, ela é para mim, ela é para você. Sem dúvida. Então, assim, a gente viveu muito tempo numa era, né, e as pessoas sempre falaram, puxa vida, a legislação, principalmente quando era uma lei repressiva, né, igual a lei penal, muita gente sempre falou, pô, é a lei pro PPP, né? Pro preto, pra puta e pro pobre. Não, lei tem que ser abstrata e genérica para todo mundo. O comando legal foi desobedecido, vale a máxima, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, ela é imperativa, ela tem que valer para você. Sim, sem então, dúvida. Mas foi um legislador que cometeu, né, um ato desviante ou que está sendo objeto de investigação. A lei vale para ele, como tem que valer até para o presidente da República. Sem dúvida. Então, assim, eu sei que a gente às vezes fica um pouco indignado, é algo que, porque é algo tão
Eu já ia te perguntar isso. Você como delegado, como vereador também, como foi pra você receber essa notícia e saber que, né, você tava ali, querendo ou não, no dia a dia com aquelas pessoas e tudo. Como foi isso? Me conta. É impactante porque, assim, eu vejo a mídia veiculando muito isso e ainda hoje eu vi, né, ao tomar conhecimento dessa segunda fase da operação do GAECO, sim, as notícias saem sempre genéricas, né? Vereadores do município de Muriaé são investidos, mas quais? Que coloca vereadores de maneira genérica e não fala nomes, de alguma forma isso me incomoda, porque pô, eu não estou sendo investigado em nada, não tem nada a ver com isso, é ao contrário, a minha instituição é uma instituição que sobrevive dando porrada nesse tipo de conduta. Mas a gente fica chateado por ver o nome de uma casa que supõe-se honrada e como lei, tal, né, tem que ser, porque é uma casa legislativa, a casa sendo questionada na sua idoneidade. Sim. Sabe, tá numa casa em que as pessoas estão te parando na rua perguntando sobre, sabe, pô, a casa é séria, e isso não vai retirar a nobreza da casa legislativa. As pessoas te abordaram muito para perguntar desse assunto, para saber? Sim, porque as pessoas querem saber os meandros da investigação que eu não tenho, porque eu não sou o fiel da balança e o investigador. Agora, é claro, como todo cidadão, e eu sou um cidadão também, como qualquer um, eu tenho todo o interesse do mundo em saber que isso seja apurado, que se alcance ali, né, o que é o grande objetivo do processo penal brasileiro, né? A gente fala que é a descoberta da verdade real dos fatos e tal. Mas assim... Mas que dê nomes, né? É com desapontamento que a gente vê, porque, pô, eu quero ver a Câmara na mídia, como ela teve divulgando recentemente a aprovação de mais verba para a saúde da cidade, projetos maravilhosos que meus colegas apresentaram com o objetivo de auxiliar ainda mais a nossa população. Um projeto igual a esse, né, que levou o direito nas escolas e tornou aí as escolas, os bairros periféricos, né, com a população de ensino fundamental mais consciente dos seus direitos. Eu quero ver a Câmara brilhando nesse tipo de mídia, né? Dentro desse assunto, a gente recebeu algumas perguntas, né? Enfim, foi o assunto que mais rendeu perguntas de ontem para hoje, quando a gente anunciou que você estaria aqui. E uma delas foi a Operação Catarse. Se provando os crimes, os vereadores perdem o cargo? A pergunta ela é interessante, né? Porque ela já denota, se provar, o direito é prova. Então, a mera conjectura, ela não é idônea a levar um decreto condenatório. Há um rito, o processo penal ele obedece uma ritualística. Então você tem a fase de investigação, uma vez constatando a investigação ali indícios suficientes de autoria e materialidade de um delito, né, o titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, que também conjuga com essa função de titular da ação penal pública, ele conjuga a função de fiscal da lei, ele apresenta uma peça chamada denúncia, que é mais ou menos assim, grosseiramente falando, que é a petição inicial da ação penal, e é ali que o processo penal começa. E o processo penal, ele tem que obedecer também uma ritualística e alguns princípios que são de observância obrigatória, como o princípio da presunção de inocência. Então, enquanto estiver nessa fase, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, né, tecnicamente falando, juridicamente falando, a ninguém é dada a autoridade para falar que A, B, C ou D são culpados. Mas quando, né, esse juízo de culpa for formalizado numa sentença condenatória e com a condenação, e respondendo a pergunta de quem nos acompanha, um dos efeitos dessa sentença é exatamente a perda do mandato eletivo. E principal, que tem uma outra que eu acho que é a principal, é a reparação do dano causado. A mídia tem veiculado que já se apurou algo em torno de prejuízo de 10 milhões. Esse dinheiro tem que voltar. Esse dinheiro tem que voltar para o cofre público, para a origem dele. Sabe por quê? Porque se houve de fato uma malversação do dinheiro público, e o processo vai deixar isso muito claro, se houve, esse prejuízo quem está pagando é a população. Ah, sem dúvida, sai do nosso bolso. Né, Agora imaginem só, nós estamos passando, não somente em Muriaé, mas no Brasil, pela maior contingência em sede de saúde pública experimentada nos últimos 100 anos. Olha só. O problema da pandemia. E, poxa vida, o que nós precisávamos nesse
ano e meio, quase 2 anos, né? Que a pandemia se disseminou por aqui também. Verba, investimento em saúde, quando começou no período de pico, né? Aquisição de respiradores. Muita gente morreu no Brasil por falta de oxigênio, como aconteceu, né? No estado do Amazonas. Ou seja, quando você vê, e aqui eu não estou dando só o exemplo de Muriaé, que em várias cidades, vários estados, né? Movimentos de atos de corrupção fizeram com que verbas fossem desviadas e deixadas de serem empregadas. Né? Na sua finalidade principal, no meu exemplo aqui, a saúde pública, a gente pode dizer que tem gente que morre por conta disso. Sem dúvidas. A corrupção mata pessoas. Mata. Ela mata pessoas. Tem gente que morre. Parece que foram desviados 12 milhões e meio, que pelo menos foi o que a gente leu nas matérias que estão divulgando aí. A informação. 12 milhões e meio na área da saúde, o que isso não faria? Quantas vidas isso não salvaria, na verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu dei um exemplo isso, né? aqui de como a malversação desse dinheiro pode chegar, assim, a ceifar vidas. Para além de evitar o investimento, né, em outras áreas, de saneamento, por exemplo, tal, de educação, que para mim é um dos grandes pilares da política, mas, poxa, na saúde você mata pessoas. E não precisa falar nada, né? Os mais de 600, né, mil brasileiros aí que se foram por conta dessa moléstia, né? Sem dúvidas. Bom, estamos aqui com o delegado Rangel, né? Laís Secunho. Responsabilidade. Ai, gente, falar com vocês um negócio, tá? A locutora hoje tá passando um aperto. Aula! Vou te falar, entrevista eu tô adorando, de responsabilidade, cara, né? É muito leve, bacana, né? não, total, e um bate-papo, e é informal, descontraído, não. Eu, gente, querem falar sem roteiro, tá, Brasil? Sem nada, cheguei aqui sem saber de nada. Pode perguntar o que quiser, eu não corto volta também não, viu? Não, tá certo. Eu mando na tora mesmo e vamos que vamos. E hoje estamos aqui com o Titi, nos filmando pelo Instagram, veja você. Hoje temos duas presenças. Temos o nosso amigo Pirro. Oi, Pirro! Com a câmera de cortes, a senhora câmera. Só tem gente boa nesses estúdios aqui hoje, Esse podcast tá cada dia gente. melhor, gente. A gente tá com equipe. Estamos demais. Ah, meu Deus, me segura. O Samuel ali nos bastidores. Samuel vem ali, ele fala um negócio através do vidro. Não tem como ouvir, viu, criança? Nossa equipe não. Não tem como. Nossa equipe tá demais. Pirro, o Bidu daqui a pouco vai mandar mensagem, que é assim que acontece. Samuel veio falar, não conseguiu, ele manda mensagem aqui no WhatsApp. É um Dream Team. É mais ou menos. O povo achou que era só nós duas com o telefone falando besteira, mas não, a gente envolveu É um Dream Team, a galera tá de parabéns. Vai eu tô vendo. adorando, cara. Não, fala sério, olha quantos paparazzis aqui. Agora eu tô me autoconvidando pra outra oportunidade, né? Não sei se pode repetir. Tudo bem, esse ano não, mas numa próxima aí, quem sabe? A gente traz novidade também. Pra contar e a gente quer saber, tem muita gente querendo saber sobre os casos policiais aqui, muita pergunta. Verdade. Não, a gente adorou, além do Rio Muriaé aí, que eu passei mal, né? Mas tem muita coisa envolvida. Caso muito comum que tá sempre acontecendo também, são os casos daquelas pessoas que tentam ingressar no estabelecimento prisional com droga. Então, não sei se vocês já assistiram lá aquela peça fantástica do Ariano Suassuna, que eu sou um fã incondicional, né? O Auto da Compadecida. Sim. Né? Que foi dramatizado e tal. Né? Tem um determinado momento lá que, né, tenta se vender lá pro padeiro um gato que descomia dinheiro. Se é que vocês me entendem, né? Pois é mais ou menos o que acontece com esses caras aqui. O cara comeu 1.200 micropapelotes de cocaína e tentou voltar para o sistema prisional. Só que saiu comeu e voltou para poder. E o objetivo dele era Peraí, mas deixa eu entender. Isso é vendido lá dentro? É comercializado, tem tráfico dentro também. Mas deixa eu entender, peraí. Ele fez isso, depois ele cometeu algum delito para ser preso. É isso? Deixa eu entender. O indivíduo já era preso. Sim. Em algum momento do cumprimento da pena, por exemplo, mas que ele fosse um preso semiaberto, uma saída temporária de 7 dias. Sim. E ele teve que voltar. Quando ele voltou, na hora de ser submetido à análise do body scan, porque o body scan é um aparelho que existe no sistema prisional, que é um scanner corporal. Dá pra ver tudo. Lembra muito com aqueles scanners de aeroportos. Sim. Então, na região, né, no baixo ventre do indivíduo ali, apareceu algo que você pode. Jantou a feijoada. Parece um plástico, parece um trem qualquer. Aí que entra o episódio. A gente tem que fazer o cara
descomer. Ah, meu pai. substância. E aí faz o quê, gente? Diz que se uma sacola dessa abre, estoura dentro do E estômago. é interessante porque para autuação em flagrante você precisa da materialidade. E a materialidade é a droga. Então, olha que miséria, cara. Enquanto o cara não descomer uma porcaria dessa, eu não tenho materialmente como autuá-lo em flagrante. Tô passada. E ele só pode descomer por duas vias, né? Ou por cima, ou o material tem que viajar pela tripa dele e sair pelos fundilhos. Meu Deus. E o último foi a primeira prestação foi a que veio mais. Aí tem que passar na peneira, etc. Ah, para Tem com que- isso! Esse material depois é periciado. Ele é apreendido, é periciado. Agora imagina só, suponhamos que esse camarada consiga, né, passar incólume dentro do sistema, né? Lá dentro, como é que ele faz? Não, e o cara que tá consumindo isso, os caras não param pra pensar. Desculpa aqui a redundância, mas tá literalmente consumindo uma merda, Isso assim, né? chegou Pô, até você, meu amigo. É. Você já parou pra pensar como isso Cara, chegou até ouvi isso você? tem que Acontece ser muito muito. grande pra pessoa se colocar E as mulheres na genitália, né, cara? Introduzem na genitália e no ânus, direto. É. Pra boi dormir. Agora, o que come, ele é muito guerreiro, porque se há o rompimento de um desses sacolés aí, ele morre, cara. E engole inteiro, né? Sim. Uma coisas pitorescas também de vítimas de homicídio aqui em Moré, por mais de uma vez, vítima de homicídio, inclusive uma delas, voltando pra penitenciária. Ela foi abatida ali nas imediações do Campo do Nacional, antes de retornar, né, de uma saída de 7 dias. Quando ela foi submetida à avaliação necroscópica, ela foi morta com tiros. Sim. Mas foi feita a análise necroscópica, quando foi, né, o abdômen foi aberto, tava cheio de papelote de cocaína dentro do estômago também. Deus! Ele tava levando lá pra dentro. Isso é muito comum em algumas vítimas. A gente já encontrou mais de uma vez droga dentro do abdômen. Então a pessoa já volta, é de praxe isso, passar por esse... Por isso que o procedimento, né, no sistema prisional é um procedimento muito bem feito, né? E hoje a gente tá falando de tecnologia aqui agora há pouco, né? Muito recentemente aí, né, foram arrecadados drones, aparelhos telefônicos celulares, que o pessoal tava tentando introduzir no sistema prisional através de drones. Drone? Isso. E aí, como é que foi feito pra poder impedir isso? O que foi feito? O que foi feito? Policial penal que fica no muro, né, nas guaritas, né, ele mobilizou os colegas, fizeram um trabalho externo, conseguiram espantar ali quem estava controlando. E o drone, como ele tem um alcance muito longo, né, dificilmente quem está controlando está perto da murada, né? Sim. Mas o material foi arrecadado e virou investigação. Meu Deus. Acontece gente, muito. Olha só. E o povo Se der para vira abater com um tirão de 12, bem, né? Mas é difícil abater um drone. Desses casos que a gente teve muitas perguntas assim, qual foi o caso mais louco que você já pegou? Que você falou assim, por que esse cara fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Tem muita maldade São casos também, complexos, porque, por exemplo, no ano de 2008, teve um homicídio em Muriaé de uma pessoa muito querida, muito popular, né, que era uma professora, e ela foi abatida assim cruelmente quando chegava do seu trabalho de noite em casa. Isso trouxe uma repercussão muito grande para a cidade, para o estado inteiro. A delegacia especializada, né, de homicídio de Belo Horizonte foi acionada para poder atender o caso, dada a complexidade do caso. Sim. E, enfim, e eu tinha, assim, até motivos, né, afetivos para poder... Você conhecia a O que vítima? eu conhecia, foi minha professora, foi minha primeira professora. Poxa. E assim, tinha uma amizade com a vítima. E, na verdade, alguns delegados Então, de Belo Horizonte... você esteve lá no local do crime? Estive você no viu local, ela? acompanhei de perto. Estive com ela, inclusive, semanas antes. Nossa, eu imagino, porque eu não imagino. A minha primeira professora, ela é viva, graças a Deus. E eu imagino como foi pra você, né? Uma pessoa que tanto te ensinou naquela cena. Era uma pessoa né? muito querida. E assim, a especializada, até porque também, vim da capital pra cá, ela não conseguia coletar tantas informações. E o tempo foi passando. E o tempo, ele é um grande inimigo da investigação. Então, havia um outro delegado regional aqui à época, doutor Nelson Geraldo da Rocha Fialho, e antes dele entrar para inatividade, para aposentadoria, ele entendeu por bem
determinar que eu presidisse esse inquérito até o relatório final. E nós desempenhamos, assim, foi um trabalho, modéstia à parte, muito bem detalhado, né? O relatório de indiciamento tinha 55 páginas só de relatório, e nós provamos por A mais B quem eram os envolvidos, inclusive, né, o mandante, que era uma autoridade aqui da nossa cidade, o que mostra mais uma vez, né, pior, né, o caráter genérico e abstrato da lei, que tem que incidir para todo mundo, até mesmo para as autoridades. Foi um caso que chegou a ser dado como assim, não solucionado, e nós conseguimos. Foram anos depois? Foram anos de investigação? Aqui na sede da regional, nem um ano. Com a homicídios de Belo Horizonte, mais de 2. Conta um pouquinho, Rangel, como é que funciona uma investigação? Só pra gente entender, assim, por alto. Aconteceu o crime, e aí? Como é que por onde você vai começar? E vai a civil fazer a perícia, é isso? Pois é. Claro que isso vai variar de acordo com o crime, né? Você tem crimes contra a vida, você tem crimes contra a integridade física, você tem crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Então você tem crimes contra a honra, e cada modalidade de crime tem a sua especificidade. Mas, via de regra, a autoridade policial toma conhecimento do fato em tese criminoso, e, tomando esse conhecimento, ele instaura o inquérito através de um documento chamado portaria. A portaria inaugura a investigação. E na própria portaria ele relaciona ali as diligências que ele pretende. É como se fosse uma ocorrência inicial. Quando acontece o fato, é feito, exato, né? Ele relaciona as diligências que ele quer que sejam levadas a efeito. Sim. E a gente busca ali 2 coisas, né? Na verdade, o que se busca é a verdade real dos fatos, através de 2 grandes canais: as provas que nós chamamos de provas objetivas, que são provas técnicas, são provas documentais, podemos assim dizer, e as provas subjetivas, que são os depoimentos, né? As documentais seriam o que a perícia faz, mais ou menos, né? As fotos, isso vai ficar muito claro aqui a título de exemplo, uma partilha assim que eu me proponho a fazer com vocês da minha experiência na delegacia de homicídios. O crime de homicídio é um dos mais complexos de apuração, e que exige um trabalho assim extremamente concatenado entre delegado, perito, investigador. Todo mundo trabalhando junto. É integrado mesmo. E na homicídio, assim, o trabalho da perícia técnica, né, o perito técnico é fundamental. E do perito também, do médico legista. Uma frase que eu sempre repito é verdade: o corpo fala. O corpo fala. Às vezes você chega no local de crime, né, e por mais que haja ali uma contaminação do local, mudando o corpo de posição, vou lhe dar um exemplo. É possível que alguém, um autor, mate a vítima, asfixiando-a mecanicamente, e, para simular um autoextermínio, pendura ela numa forca, numa corda, numa trave, e coloca ela lá. Quando você chega no local, ela tá uma vítima pendurada, e que todos os sinais iniciais são indicativos de autoextermínio. O perito, juntamente com o médico legista, através de uma análise de local e do corpo, através de um laudo que é categórico, ele vai dizer se aquilo ali, né, foi realmente um suicídio ou um homicídio simulando um suicídio. Olha só. E isso deve ser com afogados, é possível saber se o indivíduo que foi encontrado dentro do rio... Muitas das vezes encontra depois de dias, né? Você acha assim, encontrou no rio, morreu afogado. Não, ele pode ter sido morto do lado de fora. Sim. E o corpo pode ter sido jogado depois. Isso já aconteceu aqui, né? Inclusive. Então, assim, esses elementos nos ajudam muito. Então, a gente tem essas ferramentas, né? A perícia técnica e a investigação de campo. Não tem jeito. E, logicamente, né, ajuda, a população nos informando, trazendo elementos, né? Para a gente montar pelo menos as 2 primeiras peças desse quebra-cabeça. Porque na homicídios, então, quase 100% das vezes você chega no local de crime, você não tem referência nenhuma, você começa a investigação do zero. E, para tanto, você tem que lançar mão desses mecanismos, né? Prova técnica, prova subjetiva, né? Os depoimentos, as testemunhas, sem deixar de observar o princípio da estrita legalidade. Sim. A gente não pode trabalhar, por exemplo, com provas ilegítimas, com provas ilegais. Então, uma ferramenta que nos ajuda muito hoje
que é a interceptação telefônica. Ela é fantástica, essa ferramenta. Porque você vai receber as últimas Só que tem que ser últimas ligações. amparada por lei. Existe lei específica, lei 9296/96, que trata da interceptação. Mas aí como é que você faz? Você liga lá e pede um mandato para recolher o material que foi encontrado. A gente apresenta através de um requerimento, na verdade, uma representação por quebra de sigilo. Sim. Explicando ali as razões de fato e de direito da importância daquela medida, que é uma medida excepcional. Eu não posso procedê-la de ofício. De qualquer jeito, não pode pegar. E o juiz verifica se há elementos, ouvindo o Ministério Público. O Ministério Público opina, ele dá a sua chancela. Sim. E somente assim poderei trabalhar a interceptação. Eu digo isso porque se eu tentar fazer uma interceptação clandestina, o que nós chamamos popularmente de grampo telefônico, ainda que eu consiga até uma confissão através desse grampo, essa prova é podre, essa prova é imprestável e ela é inadmissível no processo penal brasileiro. Então, a apuração, a investigação, ela exige técnica e principalmente uma observância estrita da lei. A gente não tem o direito de errar. O processo penal, ele é muito sensível, muito sensível. Coisas assim, pequenos detalhes podem provocar a anulação de todo o processo penal. Todo o trabalho. Então ele tem que ser feito ali com muita maneira muito minuciosa. E deixa eu perguntar, vamos falar do Rangel agora, tá? Sem vereador, sem delegado. Uma pergunta, assim, que chegou aqui pra gente, ainda falando desse assunto telefone, que você tocou no assunto, eu recebi uma pergunta sobre um caso específico que foi muito comentado aqui na cidade, que foi a prisão de um policial militar. E o que chamou mesmo, né, pra ele foi o telefone, né? O que trouxe a solução pro caso, dizem que foi... Como que é feito isso? Vocês têm acesso a conversas de WhatsApp, quando vocês pegam pra fazer uma perícia, um telefone, algo do tipo? Tem um poeta saudoso, né, o Augusto dos Anjos, uma das suas poesias, dizia o seguinte, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja, né? Sim. O celular, a ferramenta que ajudou na prática delituosa, está sendo a mesma ferramenta que tem criado todos os elementos de convicção da autoridade policial para um juízo de culpa. Então, não existe nas redes sociais e o maior fio condutor para acesso à rede social é o celular. Não existe nesse universo cibernético o anonimato pleno. O crime cibernético, ele é de difícil elucidação, só que não é de impossível elucidação. Não é impossível, né? Então, muitos elementos, porque elas se escondem atrás de um perfil falso e elas estão seguras ali. Exato. Então a gente trabalha muitas das vezes com a interceptação para tentar obter conversa, mas nós também trabalhamos com a quebra de dados telemáticos, imagens que foram compartilhadas, mensagens de texto, né? Hoje existe uma ferramenta, um aparelho, né? Em que nós antigamente originalmente havia uma espécie de criptografia no WhatsApp que a gente não conseguia interceptar. Hoje não só é possível interceptar, como é possível alcançar, inclusive, as mensagens que você apagou e deletou. Nossa. Então, tudo isso é possível. E nós também temos acesso a bilhetagens. Então, por exemplo, a vítima foi assassinada na Barra. Ainda que tivesse ela o seu celular subtraído, a gente não conseguisse fazer uma análise direta no celular, mas ele tinha um número, ele tinha uma vinculação a uma empresa prestadora de serviço telefônico. Sim. E eu consigo a bilhetagem, eu sei para quem ela ligou, com quem ela falou, que dia, que hora, qual que foi o tempo da conversa, de quem ela recebeu. E a bilhetagem também, ela é um indício, né, de prova para você chegar em alguém que muito dialogou com essa pessoa e tal. Então, assim, eu não presidi esse inquérito, o procedimento ainda... o inquérito já foi concluído, mas ele está em fase judicial, está em tramitação, também não podemos falar aqui em um juízo formal de culpa, muito embora a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
né, através da 4ª Regional de Muriaé, ela já bateu o martelo com o indiciamento. Então ela já formou o seu indiciamento apresentando indícios suficientes de autoria. E a ferramenta foi o telefone. Quando é um crime assim, choca mais vocês que estão dentro da polícia? Ainda mais Choca. com alguém que vocês no convívio. Choca, né? porque não somente pela questão assim de ser alguém de uma instituição policial. A minha avaliação de ficar chocado, né, com o delito, ela tá sempre atrelado à vítima, sabe? Porque o autor, para mim, ele pode ser um plebeu ou um rei. Ele continua sendo autor e o que eu desejo para ele é a aplicação mais incisiva possível da lei. Mas eu me compadeço muito com as vítimas. Nesse caso, né, uma jovem que tinha uma vida inteira pela frente e o pano de fundo disso, né, dessa prática delituosa, foi o vil metal, foi o dinheiro. Então, delitos que são praticados com o objetivo de auferir, né, ilicitamente dinheiro, né, e para tanto alguém cometê-lo ceifando com vida de pessoas inocentes, isso é algo realmente muito complexo e a gente fica impactado. Mas eu fico impactado pela condição da vítima. Aí entra a pergunta que eu queria fazer com relação ao Rangel. Você, como pessoa, você presenciou tantas coisas, imagino tantos crimes terríveis. Como é lidar com isso? Me sensibilizo muito. A maior preocupação que eu tive quando eu entrei na polícia era passar por um processo de dessensibilização. E aqui eu explico. Eu tinha preocupação de tanto ver desgraça, de tanto trabalhar, por exemplo, só no homicídios eu fiquei 6 anos. Sim. E eu tinha uma preocupação de, em algum momento da minha vida profissional, já começar a olhar com olhos de naturalidade para aquilo. Eu sei. E graças a Deus isso não aconteceu. A gente não pode normalizar a desgraça. A gente não pode... O que eu tenho percebido, inclusive hoje, né, no campo político, até em algumas políticas públicas que não foram empreendidas no enfrentamento à pandemia em nível federal. Chegou um momento que governantes já estavam normalizando a morte de brasileiros. Olha só. Então, assim, isso para mim é inconcebível. Então, já há quase 15 anos nessa lida, né, me deparando num plantão. Eu me sensibilizo, eu já... Mas você não pode demonstrar isso. Não. Você se sensibiliza, mas você tem que continuar ali. Sem dúvida, delegado. sem dúvida, e trabalhando. São quantos anos? Na polícia são quase 15. Nesses 15 anos, qual foi o crime, assim, que mais te chocou? Que até hoje você lembra, que vem à sua mente? A gente tem essa, né? Pô, foram vários crimes. Esse crime que vitimou a Mônica, ele foi muito emblemático, mas teve um crime em que um indivíduo, ele de fato, ele teve um relacionamento, né, com outro indivíduo e desejoso de não mais continuar com aquele relacionamento, ele resolveu pôr termo, mas ele não contou com a aceitação, né, do ex-companheiro. Tem que acreditar, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Sim. E ali começou a se formar um conflito. Um deles insistia na manutenção do relacionamento. E esse que se sentiu oprimido, ele tentou resolver a coisa da pior forma possível. E ele acabou ceifando com a vida, né, do ex-companheiro, mas com requintes de crueldade. E foi um caso interessante para trabalhar, por quê? Porque nós não tínhamos nenhum elemento de prova, nada. Começou a vítima, zero, ela era natural de Muriaé, sim, mas morava há alguns anos fora da cidade. Família daqui. E depois que ela foi dada como desaparecida, a única coisa que nós encontramos os pertences dela, assim, de um suposto interesse policial, foi um notebook que tinha ali um bilhete de uma passagem de ônibus da empresa Rio Doce. Tava dizendo Rio de Janeiro, Muriaé. Ou seja, a única coisa que eu tinha de elemento era
ele veio do Rio para Moriaé. Só. O Rio de Janeiro daquele tamanho. Olha só, a gente fica, né, e a investigação, ela te instiga, então você começa a pensar assim, poxa, eu tenho que buscar elementos, né? Será que ele veio com alguém? Então nós oficiamos para a empresa, procurei a empresa, eu tinha o número da poltrona dele, eu consegui identificar a pessoa que viajou com ele, né, do Rio, não até Moriaé, que essa pessoa desembarcou em Laranjal. E eu tinha a identidade agora dessa pessoa, eu pregressei a vida dessa pessoa. Sim. E eu tomei conhecimento que ela mantinha ao menos uma relação de amizade com essa vítima. Só que a vítima ainda não havia sido encontrada. A princípio a gente estava apurando o desaparecimento de alguém. Uhum. Quando então um lavrador, numa mata no alto da Serra do Belvedere, num lugar completamente ermo, encontrou um corpo carbonizado. Nossa. Só era identificável por causa de um pé. Que isso? E esse pé porque tinha um sinal particular que era uma tatuagem. E essa vítima foi identificada pelo pé e era aquela pessoa que inicialmente a gente estava trabalhando como uma pessoa desaparecida. E nós conseguimos, através da investigação, né, ligar a vítima a esse autor de Laranjal, inclusive coletar dados, né, telemáticos, trocas de conversas. Quando então chegamos à conclusão de que ele realmente era o autor, nós já fomos em Laranjal para dar cumprimento ao mandado de prisão e ouvi a versão dele. Ele acabou, inclusive, confessando. Mas foi assim, foi de difícil elucidação e a gente conseguiu resolver tempo recorde, do nada absoluto até a prisão do autor, com indiciamento total. Foi algo em torno de uma semana. Olha isso. Mas foi assim, nós trabalhamos exclusivamente para isso. E a perícia técnica, a perícia médica, na verdade, ela nos deu um elemento, assim, que trouxe foros de barbaridade pro caso. Mas quando acontece um caso como esse, por exemplo, você vai pra casa, não tem casa, você vai ficar pensando naquele caso ali. Eu fico pensando na apuração. Sim. Ali eu não tinha nenhum vínculo com ninguém, então assim, o objetivo era somente apurar. E aí é a questão do foco, você fica obcecado com a situação, porque a investigação provoca... Quer logo eu quero elucidar descobrir. aquilo ali, tirar aquilo da cabeça. Exatamente. Por quem que é esse cara que veio com a vítima aqui e desembarcou em Laranjal? Depois você procura saber, poxa, mas ele tinha um amigo realmente que era de Laranjal, quem é? Por que ele estava junto com a vítima no estado do Rio? Mas aí voltando pro Rangel agora, e a família? Como é que faz? Porque se você vai pra casa, você fica pensando nisso e tudo mais, como é que faz? Como tem que saber. Lida com essa situação? Como blindar também a Tem que saber separar, a gente separa. Né? A gente separa. Se por um lado, né, você não se dessensibilizou, né, por outro lado também chega um momento que tem que dar uma pausa. Eu não levo isso para casa. Eu costumo dizer o seguinte, né? 18h30 acabou o expediente, eu tranco o delegado na delegacia e fica na delegacia, você vai ser liberto no dia seguinte na própria delegacia. Já chegou alguma época assim da sua vida que você falou assim, gente, eu não vou dar conta sozinho? Eu preciso de ajuda. Já. Porque isso não é uma fraqueza, reconhecer que precisa de ajuda. Pelo contrário, sem dúvida, já. Representa que você é ainda mais forte. Sem dúvida. Né? No ano de 2019, no final de abril, eu perdi minha mãe. Sim. E eu já estava no pico do meu estresse, porque sempre desempenhei múltiplas tarefas, dando aula na faculdade, delegacia, ministrando palestra, dando aula em cursinho, acompanhando os projetos sociais, Pro Moradia, Integra Cidadão, sempre fazendo muita coisa. E no meio dessa coisa toda, eu perdi minha mãe repentinamente. Minha mãe teve um infarto fulminante, sem qualquer histórico de cardiopatia. Quando a pessoa tá doente, você ainda vai trabalhando por você, né? Mas aquilo foi um baque muito grande. Né? E aquele ano de 2019, depois, assim, ele foi um ano muito, mas muito desgastante em vários aspectos. Né? De trabalho, de dificuldade. Então, assim, em dezembro daquele ano, eu vi que eu precisava, para
até de um acompanhamento profissional. Eu não tenho a menor vergonha de falar sobre isso. Mais natural, gente, né? Que foi em dezembro daquele ano, eu cheguei no meu limite e aí eu fui diagnosticado com depressão. Olha isso. Aí eu fiquei 40 dias por prescrição médica afastado. Sim. Segui todos os protocolos. No início de fevereiro do ano seguinte, eu já voltei com energia plena. Eu voltei renovado. Mas eu tô dizendo assim, não foi difícil sair da depressão. Naquele momento, não. Você trabalhou nisso e conseguiu. Exatamente. Não, eu falo com propriedade porque eu também já tive depressão. Tive depressão horrível. 10 anos de idade. É horrível. Tive depressão profunda. A gente sabe como é ruim e você precisa meio que um alicerce ali pra te... Sem dúvida. Que seja na terapia, que seja até mesmo com a ajuda de alguns remédios. Isso acontece, muitas pessoas precisam disso. Sem dúvida. Mas é prova de que a gente não é de ferro e Sim, que... sem dúvida, somos de carne e osso, né? O excesso, em algum momento, mandou a conta. Sem dúvidas. Eu consegui, né, passar por isso, não foi fácil. Graças a Deus. E é interessante, porque o próprio trabalho, né? Ele acabou me dando, né, ferramentas para poder ocupar a cabeça e tal. Ali. Mas saber dosar. Sem dúvida. E colocar limites, porque eu sempre tive quase que uma obsessão, um perfeccionismo com as coisas que eu faço. Então eu não quero dar uma aula. Eu quero dar a minha melhor aula. Todo dia. Sim. Qual que foi a melhor aula que você deu, Rangel? Foi a minha última aula. Eu, por exemplo, tenho um compromisso daqui a pouco às 19 horas num curso preparatório. Eu vou dar a última aula do curso. Eu vou entrar com tudo, entendeu? Então, esse espírito, eu acho que você tem que ter. Né? Eu tirei um plantão ontem. Qual que foi o seu melhor plantão, Rangel? Foi o de ontem. O de ontem. O de ontem foi o melhor plantão. O que rolou no plantão ontem? Eita, Lelê. O idiota com os 2 quilos de maconha andando no bairro da Cirilo. Gente, eu não vou esquecer disso. E mais 3 imbecis do bairro Gaspar, que acreditam naquela frase que não tem o menor sentido na área penal, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Meu Deus. Cai com certeza. Mas na segunda-feira, um indivíduo na rua Ataúfo Alves, no bairro Gaspar, ele rodou ali, inclusive retirando de uma determinada residência drogas que estavam lá depositadas, enfim, e foi preso. Mas o que tem a ver isso? Ontem, na mesma rua, né, como diz a música, né? Na mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, mesmo jardim, mesma casa, mesma rua, mesmo bairro. Bateu lá. Meu Deus. 3 macucos no Embornal. Você tem uma ideia? Olha a criatividade dos caras. Colocou droga dentro do encanamento. Que isso? Polícia Militar desmontou o encanamento pra poder achar droga. Qual foi o lugar mais inusitado que vocês... chegou pra vocês uma ocorrência? Ele já contou. O lugar de encontrar material? Ou de encontrar material? Isso. Rede de esgoto. Que isso? Fui uma vez nos bairros mais periféricos, é muito comum as pessoas terem alguma criação em casa. Tipo galinheiro no fundo de casa, uma pocilga com porcos. E o indivíduo, ele tinha feito um buraco dentro do chiqueiro, né, e ele colocou em cima desse buraco uma peça de porcelanato para poder marcar, né? E aí ali ele enterrou a droga. E em cima tinha terra e estrume de porco. Dentro do estrume. E nós sabíamos que ele tinha grande quantidade de drogas. E o que nos levou até dar cumprimento na casa dele foi que ele era envolvido por um homicídio. Depois ficou comprovado que ele realmente foi o executor. Mas para não perder a viagem, a gente deu um pente fino na casa toda. E entramos na pocilga com uma enxada, né? Revirando o estrume. Em um determinado momento, a enxada bateu numa pequena laje, numa pequena peça. Por que ali? Como é que vocês chegaram até ali? Até os postos, falaram, vamos entrar aqui. A gente sabia que ele enterrava droga, que ele tinha esse hábito. E você vai pelo inusitado. Você pensa assim... É um processo de substituição. Você já pensa, ele vai colocar no lugar onde a gente vai... Ele pensa assim, aqui é menos óbvio, né? É o processo de substituição. Me coloco no lugar do cara, eu vou esconder num lugar em que... Possível, ninguém vai mexer. Então, debaixo da terra, dentro de uma pocilga. Fundo falso, azulejo de banheiro, perto de chuveiro. Falso. Ele só estava encaixado. A gente retirou, tinha arma e drogas. Meu Deus. Caixas acopladas de vasos sanitários, você só tira a tampa, a pessoa enrola a droga ali em várias sacolas. Põe lá e dentro. armas coloca ali dentro também.
Já vi droga enterrada e rede de esgoto. Muito comum. Rede de esgoto. É muito comum a gente chegar nas casas, os caras jogam no vaso sanitário e dá descarga. Que isso? Em áreas mais simples, às vezes, o esgoto corre por um barranco, às vezes ele não está ligado. Pra onde que vai? A uma rede. Então a gente intercepta a rede de esgoto e pega a droga. Isso acontece também. Então os lugares são os mais inusitados. E dentro do corpo. Dentro do corpo. A pessoa introduz no corpo. Que isso? Ou por via oral ou na genitália. Meu Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque a gente já tá com o tempo estourando já. Perguntaram, está circulando vídeos na internet sobre uma possível câmera de segurança na passarela da Barra, onde está filmando as pessoas que fazem conversão errada. Essa câmera é oficial ou não? As pessoas estão perguntando. Eu desconheço uma câmera ali. Não, eu posso... porque tem vídeos rolando na internet até onde eu tenho conhecimento, não é nada institucional. O vídeo monitoramento não pega aquele trecho ali. E lembrando o seguinte, né? Que a conversão, ela é uma infração de trânsito. Ela é totalmente equivocada. Mas a gente tem que separar, né, a natureza do ilícito. Um fato ilícito, um ato ilícito, ele pode ser ilícito na esfera penal, na esfera civil ou na esfera administrativa, ou até em todas elas. Mas não chega a configurar crime, né? Uma conversão equivocada é um ilícito administrativo punível com multa. É uma multa muito severa. Eu até acho que, né, o DENIT, porque ele não envolve só o poder público municipal, se envolve uma rodovia federal. Então, para poder operar uma intervenção ali, você depende, né, de outros órgãos, pelo menos do DENIT. Sim. Mas eu acho que podia ser repensado, melhor estruturado ali, porque desde que o mundo é mundo, o pessoal está fazendo aquela conversão equivocada. E gera risco para ela própria e pro cidadão inocente que passa ali, não tem nada a ver com pagode, né? Sim. Só mais uma pergunta, também fui questionada sobre isso, com relação ao trânsito de Muriaé, porque me disseram, nossa, Glaucio, mas muitas pessoas param em lugar que não pode, na curva, deixam o carro na curva, não tem como a gente passar, estaciona em lugar errado, e muitas vezes acontece, palavras da pessoa que me perguntou, às vezes passa uma viatura de polícia e eles não fazem nada. Eu quero saber de você, com relação ao trânsito, o que você tem a dizer sobre isso? Eu percebo que o trânsito em Muriaé, na verdade não foi uma cidade projetada. E isso já atrapalha muito. Não é uma prerrogativa de Muriaé. 90% das cidades do Brasil também não... porque no momento eu disse a mesma coisa pra pessoa. Então, você já tem um sistema difícil, ele é difícil de consertar, porque ele não te dá grandes possibilidades. Exatamente. E eu não tô dizendo aqui, eu não tô eximindo o poder público de culpa, muito menos a polícia de culpa. Mas a verdade de muito do que eu tenho visto no trânsito de Muriaé, de maneira caótica, muito se deve aos próprios condutores. Ele reclamou muito no horário, principalmente da saída das crianças da escola. Porque isso é cultural, por exemplo. Tem aquele período em que as escolas têm aquela faixa azul de embarque e desembarque ali de escolares. Por que cargas d'água o indivíduo vai ancorar o carro dele ali e deixar para lá, obstaculizando o trânsito? Sim. Então, assim, existe uma vaga destinada a uma pessoa com deficiência física. Por que cargas d'água o indivíduo que não é deficiente, não tem ninguém com deficiência na casa dele, ele não tem o cartão autorizado? Estacionar ali. Você tem a placa indicativa que é carga e descarga, né? Então, assim, o trânsito, ele acaba sendo prejudicado também e primordialmente por essas pessoas que não respeitam. A pessoa que me questionou falou sobre pessoas que param nas curvas e pessoas também que sempre estacionam na contramão. Sim. Com relação ao rotativo, a pessoa disse, olha, mas tem pessoas que param o carro em lugares onde o rotativo não está indo e deixa o carro ali o dia todo, trabalha o dia todo, depois vai lá, pega o carro outro erro. Não se pode. Comerciantes, o negócio já tem o nome de rotativo, não é à toa. Se você parar para analisar tecnicamente a concepção do rotativo, até você que tá pagando, você tem a obrigação de não deixar o seu carro ali o dia inteiro para dar oportunidade que aquela vaga seja utilizada por outra pessoa. Mas assim, é fato que o trânsito de Muriaé, ele tem que ser repensado, inclusive e eventualmente até na mudança de mãos de direção em alguns sentidos. Tem áreas, inclusive, até na qualidade de vereador, eu já fiz alguns requerimentos para o Demutran
pedindo, né, providências em alguns setores. Para organizar um pouco mais. Para organizar um pouco mais. Mas a gente sabe da limitação dessa instituição, porque tem coisas que a gente vai acabar esbarrando muito mais na educação de trânsito. Sim. Mas assim, né, eu tenho certeza que com medidas administrativas e, por que não, até coercitivas, sim, a gente vai melhorar. Eu digo coercitivas porque não tem jeito. O infrator, o camarada que é contumaz na infração de trânsito, ele só vai se sentir compelido a parar de fazer essa fuleiragem no trânsito quando ele receber uma multa. Porque o que acontece também, Rangel, não só disso, é a imprudência no trânsito. Sem dúvida. Vou falar não só pelas pessoas que estacionam de forma errada, como tem muita gente também. Por exemplo, outro dia mesmo presenciei aqui, bem em frente aqui à fundação, pessoas empinando moto. Eu já fui, na época que eu passei pela corretagem de imóveis, ali no bairro Santa Laura, muitos vão até lá para empinar motos, para fazer gracinha ali. E já fizemos operações ali com apreensão de dezenas de veículos. O pessoal se deu mal. Ainda deram azar, porque o Santa Laura, né, ainda tem. Né, ali é tudo inclinado, né? Ainda tem como a mesma rota de saída. Sim. É a rota de entrada. Exatamente. Então, não tem pra onde correr. Então os caras chegaram lá, não tinham pra onde correr. Mas obviamente todo mundo, né, foi responsabilizado administrativamente através de multa. Só que é uma questão de conscientização, né? E aí eu acho também entra a população, que né? o poder público, né, podia estar investindo mais também, e já faz, mas investindo de maneira mais contundente, né, em campanhas de conscientização. Sem dúvida. E aí projetos, né, igual o Integra Cidadão e o Direito na Escola, acabam sendo iniciativas importantes para estar ensinando também para os meninos, para os jovens, para os adolescentes. Porque assim, eu aprendi, tem uma amiga que fala muito isso, ela teve aqui na terça-feira com a Luciana, a gente não educa adulto. É difícil. A gente não educa Sem adulto. dúvidas. É difícil. A gente educa criança. Então a solução é educar os pequenos, porque os adultos... Só uma última pergunta para encerrar, Rangel, não vou tomar muito tempo, você tá estourando aí. É o seguinte, quando eu vim para cá em 2015, isso é uma visão minha. Eu reparei que naquela época havia muitos assaltos à mão armada. Eu via muitas reportagens com relação as pessoas jogavam pedra nas lojas para poder entrar e muitos roubos, enfim. E isso de um tempo para cá veio melhorando. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Foi uma percepção minha ou realmente as coisas caminharam para isso? Não, caminharam e isso é estatístico. Isso é estatístico, inclusive do ano passado para cá, né, nós já tivemos uma redução de 10% da criminalidade violenta. Isso é uma tendência. Eu devo isso, né, basicamente ao incremento da logística das instituições policiais, né, um incentivo um pouco maior, né. Mais recentemente a gente tem, por exemplo, há 2 semanas atrás, Muré passou a contar com 2 novas viaturas. Então isso tudo faz diferença, né? Algumas iniciativas que a gente tem tomado também em zona rural, que tinha uma criminalidade muito problemática, assim, principalmente nos distritos com grande apelo turístico, igual Belisário, Pirapanema. Belisário hoje foi instalado em Belisário, sistema de vídeo monitoramento. Acabou o problema. E a gente vai irradiar isso, né, se Deus quiser, para Pirapanema e Boa Família. Então, essas iniciativas de vídeo monitoramento, né, um incremento maior da logística da polícia e principalmente o cidadão que voluntariamente ele está se vendo parte desse microsistema de segurança pública. Sim. Ele está se vendo como corresponsável pela segurança pública. Ele não é policial, ele não tem a obrigação de debelar o crime. Mas o cidadão consciente, ele sabe que com a denúncia dele, que será sempre anônima, ele pode dar sim o seu contributo. E é o que tem ajudado a gente pra caramba. Então, essa sua constatação, ela é provada hoje, inclusive estatisticamente. Bacana. E que continuemos assim. Né? Amém, isso aí. Rangel, infelizmente vamos chegando ao final. Olha, gente, de hoje. eu tô assim, deslumbrado mesmo. Que bom, nós ficamos muito felizes. Se eu pudesse, eu ficaria aqui. A gente ia papeando aqui o tempo tranquilo, todo, né? não, sabe? Porque inclusive eu tenho que enfrentar esse trânsito caótico agora que eu vou buscar minha filha na escola. Mas olha, eu primeiro quero parabenizar vocês pelo brilhantismo com que vocês conduzem aqui
os trabalhos na rádio, esse podcast que é muito bacana. E agora eu tô acompanhando mais de perto. Eu quero voltar aqui em outras oportunidades. Assunto claro. não falta, então a gente pode trazer aqui temas importantes do legislativo, Legal. temas importantes que merecem debate, assim, para poder acrescentar, né, a nossa sociedade. Eu tô deslumbrado. Às vezes eu fico acompanhando, Alex, na rádio as conduções aqui da Glau. Eu ficaria ouvindo essa voz de veludo o dia inteiro, entendeu? Isso porque você nunca me viu cantar, viu? Pelo amor de Deus. Olha, eu cantar, eu Não vou dar esse tostão da minha voz pra Mas vocês. quando desliga o microfone é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é a mesma energia. Não, pois é. Então, que vocês continuem Obrigada. com essa energia aí, que a gente continue com essa amizade, essa parceria. Contem isso sempre aí. comigo. Então, as portas estão abertas. A gente quer que você volte. Tamo junto. Tá? Obrigado por tudo, gente. Valeu. Um beijo enorme pra vocês. Aceitar nosso convite assim, em cima da hora, essa pressão. Um chamado desse foi igual o sinal do Batman. Eu vim na hora. Né? Obrigado, Rangel. Eu que Valeu, agradeço. viu? Beijo. Valeu. Você aqui hoje. Até É a isso próxima. aí. Lala, vamos pro intervalo então. Daqui a pouquinho você volta e a gente se despede, pode ser? Pode ser. Tá jóia. Então, Elas Comandam Podcast hoje com o delegado Rangel. Foi demais, hein?